A gente pode pensar em outras aplicações da pressão atmosférica também. A gente pensa aqui, por exemplo, nas ventosas. Ventosas é tipo você suga e gruda. Sabe aquela flechinha que você vem, gruda, ou então para te pendurar alguma coisa? Qual que é a estratégia das ventosas? Que é o tipo do desentupidor também, né? De pia. A estratégia das ventosas é o seguinte: ela é um plásticozinho maleável que tem ar dentro dela, né? Porque, tipo assim, tem ar à volta, você coloca ela aqui. A ideia dela é tentar, quando você aperta e pressiona, é retirar o ar de dentro. Porque ao retirar o ar de dentro, a pressão de dentro diminui. As coisas só acontecem porque há um equilíbrio de pressão. Se eu tenho uma pressão maior no meio externo, essa coisa vai pressionar para ficar presa aqui, fixa. Se eu tenho uma pressão menor, uma pressão maior no meio interno, lá dentro, essa coisa vai querer se expandir, vai querer se romper. Então, aqui nas ventosas, o que você faz? Tem a ventosa assim, você espreme ela, te retira o ar de dentro e deixa. Quando você faz isso, a pressão de fora, a pressão atmosférica, foi maior que a pressão de dentro. Então, por causa disso, ela se manteve. Agora, como que você faz para retirar ela? É difícil. Isso é uma boa ventosa. Por quê? A pressão que o ar faz em você, a pressão atmosférica é muito violenta. Muito violenta mesmo. A gente sabe o que é medida em um ATM, mas vamos transformar isso. A gente tem a proporção que um ATM, na verdade, corresponde para a gente aqui, em termos de... Lembra que unidade de pressão é Pascal? É 1,01 vezes 10 a 5 Pascal. Ou seja, um ATM é proporcional, na verdade, colocando isso aqui um monte de zeros. 1, 2, 3, 4, 5. É estudo de Pascal, ou seja, 101 mil. 101 mil Pascal que a gente pode falar que é Newton por metro quadrado, que vai dar uma noção melhor. Se você pega um quadrado aqui de 1 metro, quadrado de 1 metro, cada um no seu quadrado, que é o espaço ali bacana, tipo 1 metro é um espaço quase o do quadro. Do quadro é quase que 1 metro quadrado. Pensa que nesse quadrado aqui, nesse quadro, está um ser, um objeto que em 1 metro quadrado de peso de 101 mil newtons. 101 mil newtons são tipo 10 mil quilos. 10 mil quilos são 10 mil toneladas. São 10 toneladas. Então pensa assim, que você tem aqui alguns elefantes, ou alguns só, né? Você tem 10 toneladas fazendo força nesse quadro. Ou seja, você tem 10 toneladas em cima desse quadro. É o que está em você, é o proporcional em você, mais ou menos assim. Porque a gente é muito menor que o quadro, mas a proporção é mais ou menos essa. Se você diminuir mais ou menos aqui um pouquinho, pensa que você tem 1 tonelada sobre você. 1 tonelada sobre você é um peso enorme, né? Tanto que já viram aquele filme Jazão? E tem um filme da Disney que ele vai para Marte. Esqueci o nome do filme. Mas é aquele... John Carter Entre Dois Mundos. Um filme bacaninho, o cara sai da Terra e vai para Marte. E tem uns marcianos lá, tipo uma civilização lá. Lá em Marte, o John Carter, que era uma pessoa normal aqui na Terra, foi para lá, conforme a tecnologia e os magos lá. Quando ele foi para lá, ele tinha habilidades. A habilidade dele era tipo assim, ele dava uns saltos super cabulosos. Esses saltos que ele dava assim, tipo, sabe, os saltos do Hulk, via assim, tipo um gafanhoto gigante. Então, ele dava salto absurdo porque a explicação que o filme deu muito bacana. Porque primeiro ele era adaptado com a Terra, com a pressão atmosférica da Terra, que é tipo assim, um elefante em cima de você. Então, quando você vai tentar pular e saltar, você está vencendo um elefante para poder conseguir pular. Agora, quando ele está lá em Marte, a pressão atmosférica de Marte é menor, porque a atmosfera de Marte é diferente. Lá ele respira, né? Mas não é possível. Mas a pressão lá é menor. Por ser menor, o mesmo esforço que ele faz para vencer um elefante aqui, ele não precisa vencer, né, tipo vencer um carneiro lá. Então é um trem bem suave por cima dele. Então, o mesmo esforço que ele faz, esse impulso que ele faz, ele consegue ir muito longe. Foi uma explicação até legal do filme. Então, a pressão atmosférica influencia. A gente é adaptado a essa coisa forte. Então, quando sua ventosa está presa aqui, é um elefante por cima dela. Então, você não consegue arrastar o elefante. Qual é a estratégia que a gente faz? E você puxa e não sai de jeito nenhum. Qual é a estratégia que você faz? Você tenta dar um furinho ou coisa do tipo, tenta dar um espaçamento para o ar entrar. Porque quando o ar entra, ele equilibra de volta a pressão. O ar vai fazer essa pressão se equilibrar. Aí você consegue tirar uma boa. É a mesma coisa que acontece quando você bate a geladeira e você tenta puxar e ela não sai.
Porque, de alguma forma, a pressão lá de dentro diminuiu. Então, a pressão de fora ficou maior em relação a ela. Então, se você for puxar e não sai, você tem que dar um jeito de o ar entrar. Na ventosa, a gente às vezes até dá uma lambida nela para justamente o ar não poder entrar depois que você retirou ele. Para a gente tentar justamente impedir do ar entrar, quando a ventosa está mais velhinha, mais ruimzinha. Pensa que você tem aqui também uma garrafa de PET, uma garrafa de plástico. E que nessa garrafa de plástico, você vai esquentar essa garrafa. Vamos supor que ela está cheia de ar, só de ar. Bom, se ela é plástica, é um pouco maleável, né? Esse ar aqui, a temperatura aumenta. Quando a temperatura aumenta, esse trem quer expandir. Então a garrafa vai tentar aumentar um pouco mais de espaço. Então a pressão interna aqui aumenta. Então ela fica maior que a de fora. Então ela fica mais gordinha. Agora, se eu jogo essa garrafa na geladeira, a pressão de dentro diminui. Então, como a garrafa é mais maleável, a pressão de fora vai ser maior em referência. Então ela vai ficar mais sugadinha. Tudo é questão de pressão do ar, pressão da atmosfera. Mais aplicação. Temos enormes, né, aplicações. Por exemplo, para você soprar um balão e ele expandir, você tem que vencer esse balão, vencer a pressão atmosférica. Até da sua própria caixa torácica, né? Você tem que inspirar, respirar, tudo está envolvendo o ar em sua volta. Então, acaba que a gente está acostumado com toda essa pressão por cima da gente. Claro que se a gente vai ir em altitudes diferentes, a gente tem que reacostumar. Já foi aqui de BH para o Rio de ônibus, quando a gente está descendo a Serra de Petrópolis ali, a gente sente um zumbidinho no ouvido. Esse zumbidinho é porque a pressão ali do lugar está aumentando, né? Está saindo de uma altitude grande e vindo para baixo. De uma vez, né? Sem seu corpo ir adaptando. Ou então quando o avião faz uma descida brusca, coisa do tipo. É porque há essa pressurização ali, ou despressurização. Na verdade, há essa variação de pressão e seu ouvido não estava acostumado ainda. Porque a gente dá conta de acostumar, se adaptar. Só que se é muito brusco, tem que dar um tempinho para o corpo dar conta de fazer isso. Então, o ar, gente, ele é um trem muito, pressão atmosférica é um trem muito útil para a gente. Tá aí, favorece, às vezes atrapalha, mas são coisas que faz parte da grandeza, coisas da física. E nesse estudo que a gente está fazendo aqui. Então, isso aí.